Mãe não é só quem dá a vida, é quem com o olhar semeia destinos. Nos gestos que repito sem perceber, mora o eco de tudo o que vivi com você. Você já parou para refletir sobre o impacto que a sua relação com a sua mãe tem na vida? Ou como os vínculos familiares moldam de muitas formas, muitas vezes invisível, quem você se torna no mundo? Neste episódio especial de Dia das Mães, vamos além dessa homenagem. Vamos mergulhar nas raízes profundas que nos conectam às nossas mães e que, ao mesmo tempo, podem nos aprisionar em padrões inconscientes. A constelação familiar nos mostra que muitos dos bloqueios emocionais e desafios que enfrentamos hoje têm origem nessas dinâmicas ocultas do sistema familiar. Para aprofundar essa conversa sobre as dinâmicas entre as mães e filhos e filhas, sob a perspectiva da constelação familiar, convidamos uma especialista no tema. Ela é terapeuta sistêmica, mentora e tem ajudado muitas pessoas a ressignificar a própria relação com o passado. Carolina Ferrarese, seja muito bem-vinda. Episódio de Dia das Mães, né? Uma figura tão importante para que a gente esteja aqui nessa realidade física material. E a primeira pergunta que eu quero te fazer acerca dessa temática é: qual a importância das mães, né? Tanto a nossa mãe física, que a gente compreende, quanto a percepção que nós temos da nossa mãe interna na constelação familiar, e também porque muitas vezes existe essa distorção com relação a essa figura materna. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todo mundo que estiver assistindo. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui no podcast e poder contribuir com a expansão de consciência, né? E poder agora, então, fazer um projeto especial no Dia das Mães para que seja o melhor Dia das Mães aí de muitas pessoas. Então, bom, respondendo a pergunta, eu trabalho, então, há alguns anos com a constelação. E a gente tem um entendimento, né, através das observações do Bert Hellinger, que a nossa mãe, ela é responsável por toda a formação da nossa psique. Então, tudo que a nossa mãe sentiu, desde quando ela estava grávida, tudo que ela sentiu, que ela ouviu, tudo foi passado por nós, através das moléculas de energia, através dos traumas e das questões transgeracionais. Então, tanto da parte física quanto da parte emocional, toda a nossa relação com a mãe, durante a infância, ali do 0 até os 7 anos, principalmente, vai moldando quem a gente é. Então, trazendo para a parte mais prática, principalmente nós mulheres, tudo aquilo que a gente sabe sobre o que é ser mulher, como que eu me relaciono comigo mesma, como que eu me relaciono com os outros, como que eu me relaciono com os homens, tudo isso a gente aprende de algum lugar. Né? A gente aprende vendo. A gente não aprende com aquilo que a nossa mãe fala pra gente. A gente aprende com o que a gente vê. Então, conforme a gente vai crescendo e a gente vai se descobrindo a nossa autenticidade, a nossa personalidade, a gente vai entendendo o que eu escolho ficar, que eu aprendi de bom com a minha mãe, e o que eu escolho não deixar com ela. Só que esse processo de autoconhecimento e a gente entender, não, isso é da minha mãe e isso é meu, é o que gera muitos conflitos, muitas vezes, né? Por exemplo, quando a gente tem uma mãe que não consegue se impor, uma mãe que não consegue expressar as suas vontades, não consegue, às vezes, ir atrás dos seus sonhos. Nós, como filhas, vendo isso, a gente também pode se sentir na obrigação de que eu também não sou capaz de ser feliz, eu também não tenho permissão. Se a minha mãe não for feliz, como que eu tenho permissão de ser feliz? Então, isso que a gente chama na constelação de lealdade invisível, né? Então, toda vez que a gente tem uma situação de conflito com a nossa mãe, toda vez que a gente tem alguma situação de autoestima, de autoimagem,
de relacionamentos também, algum problema aí no dia a dia, isso sempre vem como um sintoma. E a gente vai ter que olhar para a raiz disso, que é o que a gente consegue ver na constelação. A constelação, né, para quem não conhece, ela é uma ferramenta terapêutica muito boa, onde a gente consegue ver o que está no nosso inconsciente. Ou seja, eu consigo externalizar através de bonecos ou de pessoas algum problema que está dentro da minha cabeça, né? Resumindo de forma bem, bem simples assim. Porque quando a gente vê de fora, a gente consegue entender muito melhor e ter uma compreensão muito melhor, né? Quem nunca viu assim o problema de outra pessoa e falou, não, mas é só tu fazer isso, isso e isso, né? Então, nesse movimento de quando a gente olha para as nossas questões, quando a gente olha o que eu entendi que é ser mulher, o que eu entendi que é ter autoestima, o que eu entendi que eu mereço, é que a gente vai se moldando. Então, é uma jornada muito linda e a relação com a nossa mãe é para a vida inteira, né? Não é assim, eu vou fazer uma sessão de terapia aqui, vou fazer um único atendimento terapêutico ou uma única técnica, e aí eu vou resolver todos os meus problemas. Não. A gente também tem que ter a responsabilidade, né, de entender que, olha, se às vezes eu guardo alguma mágoa, alguma questão com a minha mãe, de 10, 20, 30, 40 anos, às vezes, não vai ser, às vezes, num único dia, uma única técnica, uma única terapia que a gente vai resolver. É um processo. Eu acho que tu tocou num ponto bem importante, Carol, que não é uma única vez. Eu conheci a constelação em 2018 e foi uma ferramenta que mudou muito a minha vida. Já comentei isso aqui em mais de um episódio, então gosto muito de constelação. Melhorou muito a relação com a minha mãe, porque como uma boa filha mulher, eu tinha aquela questão de botar meu pai no pedestal. Meu pai era perfeito, santo, maravilhoso, e a minha mãe, coitada, não. Ela era ali no canto, não era tão boa. E com constelação eu consegui ver os defeitos do meu pai e ver o quanto a minha mãe tinha sido boa do jeito que ela podia, e isso melhorou muito a nossa relação. Então, e eu vejo que o quanto a minha vida, além da nossa relação ter melhorado, também começou a fluir em muitos pontos a partir disso, né? Porque tudo que engloba ter uma relação boa com a mãe, quando a gente sabe isso, inclusive na própria vida afetiva, né, como tu bem comentou de lealdade sistêmica, a gente pensa, caramba, então quando a gente constela, a gente está fazendo não só para nossa mãe, mas para a gente também muitas coisas, e foi deslanchando, assim, muitas coisas na nossa relação. Eu tenho uma amiga, que essa amiga, eu vejo o quanto ela substituiu o pai dela, né, falando essa questão de relacionamento, porque a mãe dela se separou, essa amiga não consegue ter relacionamentos nem eventuais, porque ela está substituindo o pai na relação com a mãe. Então, o quanto isso está na base de muita coisa. Essa relação, pessoal, que a gente está trazendo aqui é a chave de muitos dos nossos problemas. Como a Carol bem comentou, não vai ser uma constelação, não vai ser duas. Eu literalmente não sei quantas eu já fiz, de tantas que eu já fiz. E ainda assim tenho questões para trabalhar, mas a minha vida realmente melhorou bastante. E aí, o outro ponto que eu acho que é bem interessante trazer também é quando, por exemplo, tua mãe quer ser tua melhor amiga também, sabe? Quanto a gente acaba se sentindo invadida com isso, porque, querendo ou não, é diferente de uma relação de uma amiga que a gente está em pé de igualdade, porque tem a hierarquia, eu pelo menos vejo dessa forma. Exatamente. Quando a gente tenta igualar a nossa mãe como nossa amiga, o que acontece? A gente precisa de um limite, de uma ordem. Então, o nosso inconsciente vai buscar uma mãe no fora, principalmente em relacionamentos. E aí, por isso que muitas mulheres vão se relacionar com um parceiro e elas não conseguem ter uma relação saudável, uma relação adulta. Muitas vezes não conseguem regular suas emoções, ter inteligência emocional, justamente por estar buscando nele uma mãe. Então, tem as duas dinâmicas. Tem a pessoa que às vezes busca um pai, aquilo que ela sente que faltou do pai, mas também tem essa dinâmica que ela busca o que faltou da mãe, principalmente nessa relação de melhor amiga da mãe. E, além disso, das consequências que vai tendo, né? Qual que é o equilíbrio? Onde que a gente sabe que é o equilíbrio do relacionamento, né? Então quer dizer que eu não posso ser amiga da minha mãe, né? Talvez alguém que está escutando vai pensar isso. Mas não, é justamente ter uma proximidade, ter um carinho, ter um amor, mas também respeitar a individualidade de cada uma e respeitar o adulto na outra, né? Freud dizia que a gente precisa matar os nossos pais para que a gente consiga crescer, né? E o Bert Hellinger fala sobre, conforme a gente vai crescendo,
tem um momento que vai ter esse afastamento, principalmente da filha mulher com a mãe. Vai precisar aquele momento que elas vão começar a se estranhar, que elas vão começar a se afastar realmente, mas isso é muito bom, porque para a nossa psique, se a gente sempre continua ali melhor amiga da mãe, a gente vai sempre querendo suprir tudo aquilo que a gente sente que a nossa mãe não tem. Ou seja, enquanto eu tô ali do ladinho, né, fazendo ela feliz, ali muito companheira, eu acabo pagando o preço de não viver a minha vida. Justamente porque eu quero sempre agradar. Porque eu quero, não, mas e se eu arriscar? E se eu fazer uma transição de carreira, eu arriscar muito, e aí eu não vou dar orgulho para minha mãe? E se eu errar? Isso é o que acontece muito, né? A gente acaba querendo sempre agradar, fazer tudo muito perfeito, quando no final das contas a gente acaba se paralisando, acaba não fazendo movimentos necessários, não seguindo o que a gente realmente quer. E essa questão da mãe também olhar para a filha como melhor amiga acaba sendo muito sufocante. Então, no início é bom, a filha gosta, ai que legal, eu tenho a minha mãe aqui perto, mas vai pesando e vai pesando, porque a mãe às vezes acaba colocando na filha o grande motivo da felicidade dela. E só quem já foi essa filha sabe como que isso é pesado. O que a gente mais quer é poder seguir o nosso caminho de uma maneira mais leve. E ser a razão da felicidade de alguém, ser o motivo pelo qual a nossa mãe diz que está feliz, isso é muito pesado, é muita responsabilidade. Né? A gente tem que pensar, mãe, mas eu quero errar, eu quero testar, eu quero viver, eu quero me arriscar. E nem sempre eu vou te agradar, infelizmente. Às vezes eu vou ter que dizer um não para ti, mas vai ser um sim para mim. Então, o ponto de equilíbrio é ter essa proximidade, ou se não puder ter essa proximidade, ter o respeito e a aceitação da mãe como ela é, mas entender não, mãe, aqui é mãe, amigo é amigo, são coisas diferentes. Perfeito, Carol. Tu trouxe um movimento muito importante que a vida adulta, ela não é sobre a nossa idade. Ela é sobre o movimento interno que a gente faz. E a citação de Freud que tu falou é muito interessante porque nos desconecta da esfera familiar. E eu acredito verdadeiramente nisso, com base nas terapias que a gente vai acessando, como tu falou, né? Não é uma única terapia ou uma única sessão que soluciona essas questões que estão muito enraizadas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, mas esse movimento de a gente compreender, honro a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu sei estabelecer limite, elimino a projeção e estou afinizada com ela nesses fios e laços invisíveis, necessita-se de uma grande maestria para a gente fazer, né? Eu percebo muito isso. A gente está sempre conectado com a nossa mãe, mas chega um determinado momento que a gente tem que dar continuidade à nossa vida. Então, fico com o que é meu e devolvo o que é teu, né? O teu caminho é o teu caminho, isso é muito necessário. E outra questão que me veio, a gente falou muito da relação da mãe com a mulher, né? Mas e como funciona essa dinâmica no inconsciente do homem? Lembrando, gente, que nós temos os dois pontos, ainda que nós sejamos corpo físico, homem ou mulher, nós temos as energias do nosso pai e da nossa mãe, temos as energias yin e yang dentro de nós. E quando a gente pode se emaranhar nessas dinâmicas, isso faz com que a nossa vida trave, né? Então, a Vicky trouxe uma questão de ligação com a mãe e uma filha menina. Como funciona essa dinâmica com uma mãe e um filho homem? Uhum. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero só complementar isso que você falou sobre o honrar. Muitas pessoas acabam distorcendo um pouco o que é esse honrar, né? Que a gente vê na Bíblia também, em várias outras filosofias. O honrar não significa que você vai concordar com tudo que a sua mãe fala, com tudo que o seu pai fala ou que eles fazem. O honrar significa eu aceito você do jeito que você é, mãe e pai. Eu aceito você com todas as tuas qualidades e com as tuas limitações. Um dos movimentos mais difíceis para nós como filho é justamente entender que é um pouco arrogância a gente querer separar a nossa mãe. Por exemplo,
Eu quero aceitar a minha mãe, mas só o que eu gosto. Só as qualidades dela. Ai, a mãe querida, acolhedora. Ai, mas os defeitos dela não. Aí não me serve. Esse é o movimento contrário do fluxo do amor. O que é o amor? Eu consegui olhar para os meus pais e ver, não, eles são seres humanos. Eles vão ter os dois. E quando eu começo a entender, a aceitar, não, mas a minha mãe ela tem defeitos, eu consigo amar ela mesmo com esses defeitos ou limitações. Aí é um dos principais movimentos na constelação, onde a gente consegue aceitar os nossos próprios defeitos. Então, esse movimento de honrar os pais significa, eu aceito, mesmo que eu não concorde, tudo bem, eu aceito. Aceito as tuas decisões, aceito a tua história e eu aceito o teu destino. Então, bom, indo para a segunda Só pergunta. desculpa te interromper, Carol, mas é porque esse é um ponto muito importante, porque como tu falou, está nas escrituras sagradas, uma delas é a Bíblia, né? Honrar pai e mãe. E muitas vezes, diante das distorções que a gente viu aqui nessa realidade, até por interpretações, muitas vezes religiosas ou filosóficas, o honrar a mãe vem daquele lugar de eu sou leal a tudo o que ela diz, quando na verdade é eu te honro, mas não preciso concordar. Eu achei perfeita a explicação que tu trouxe, porque realmente ficou muito clarificada, né? Que é entender tanto a luz quanto a sombra e honrar como esse lugar de aceitação, sabendo que ela também vive através de nós. Achei muito perfeito, gratidão. Exato, e os defeitos dela também vivem através de nós. Até outro ponto que eu tinha falado antes, de muitas vezes a gente ficar perfeccionista, rígida, metódica, vem muito desse lugar. Se tem algumas questões que eu não aceito na minha mãe, eu amo minha mãe, mas ela tinha que mudar isso, 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 ela tinha que ser mais calma, ela tinha que ser menos rígida. O que acontece? Eu não vou conseguir me acolher nos meus defeitos. Então, eu vou acabar incorporando essas características. Se ela não pode errar, então eu também não posso errar, porque eu sou 50% pai, 50% mãe. Então, sim, essa questão do honrar, e eu gostei dessa tua fala, o honrar ele não tem a ver com essa questão da gratidão e da dívida, que muitas pessoas, né, isso da lealdade, não vem de um lugar de dívida, até porque a gente nunca vai conseguir pagar essa dívida. Os nossos pais nos deram a vida, e a melhor forma da gente retribuir, tanto os pais, aqueles que não conseguiram fazer tudo que a gente gostaria, tudo que as nossas expectativas esperam deles, quanto daqueles pais que deram tudo, que tiveram muitos sacrifícios na vida e que tiveram uma vida muito difícil para nos dar o melhor. Eu sempre digo, a melhor forma de tu honrar eles é tu sendo feliz, é tu prosperando muito, é tu impactando outras pessoas, é tu seguindo a tua vida. Muitas pessoas entendem, não, eu tenho que honrar meus pais, eles pagaram toda a minha faculdade, pagaram isso, então agora eu vou receber meu dinheiro e aí eu vou dar para eles, aí eu vou pagar tal coisa para eles. Tá, mas e aí é uma reflexão. Agora já entrou em outro assunto aqui. E aí é uma outra reflexão que é muito importante. Eu digo, tá, mas esse dinheiro que você está recebendo, toda essa prosperidade, em primeiro lugar, ela está servindo para a tua sobrevivência? Em segundo lugar, ela está servindo para os teus sonhos? Se ela já deu então para a tua sobrevivência e ela está servindo então para realizar os teus sonhos, aí em terceiro lugar, que é o que a gente chama de ordens da ajuda, no terceiro lugar, aí tu ajuda o próximo. Toda vez que alguém inverte essa ordem, é uma fuga. Porque eu não quero olhar para isso aqui, eu não quero ter que lidar com o fato de às vezes eu não fazer dinheiro suficiente. Não, eu vou ajudar. Vocês já viram alguém fazer esse tipo de movimento? Ou às vezes até nós, né, inconscientemente, a gente vai seguindo por esse caminho. É que tu sabe que, Carol, como eu disse, eu gosto muito de constelação. E eu até fiz um curso recentemente sobre esse tema. Não para ser consteladora, mas para conhecer mais. E uma das coisas que me marcou muito nesse curso foi a seguinte frase: mesmo que a gente dê todo o dinheiro para os nossos pais, isso ainda não é o equivalente ao dom da vida que eles nos deram. Então, o quanto é importante quando tu trazer isso, porque a gente não tem como retribuir isso. A gente só vai entender se formos pais e mães, no caso, né? Então, acho que é um ponto bem importante. E uma das coisas que eu lembro que me marcou muito, que eu queria que tu trouxesse,
foi ter visto no campo uma relação muito abusiva, porque, pessoal, aqui a gente está falando de relações funcionais e mais saudáveis, que terão desafios, mas tem relações que são disfuncionais mesmo, que correm abusos físicos, psicológicos, e para essas pessoas é muito mais desafiador, né, não botar essa culpa e ter essa gratidão com o pai e com a mãe, mas focando na mãe, principalmente a mãe dá esse movimento, né, para ir para a vida, e eu queria que tu trouxesse como que a pessoa pode lidar quando tem um relacionamento desafiador com a mãe, sabe? Porque nem todo mundo, né, por mais que a sociedade pregue, ai, sim, nossa mãe, temos que amar, consegue isso porque realmente é uma relação muito difícil. É um movimento realmente muito profundo e que requer muita maturidade e consciência. Então, isso vai vir sempre ao longo do tempo. Eu sempre digo assim, olha, quem tem uma relação muito disfuncional, porque realmente tem mães, às vezes, que são nocivas para as filhas, e o ideal é não ter nenhuma distância física, às vezes nem ter tanto contato. Mas a questão é, primeiro a gente mentalizar. A minha mãe, ela não vai mudar. A gente não pode criar expectativa na mudança dos outros. O que está no meu domínio? Como que eu enxergo, como que eu tenho a minha mãe dentro de mim? Bom, então esse vai ser o meu ponto de partida. Como que eu tenho a minha mãe no meu coração? E aí, trazendo aquela outra explicação, né? Se a gente não tem a mãe no coração, a gente vai buscar ela no exterior. O que que é a mãe? A mãe representa a vida. A mãe, ela é o mais perto que dois seres humanos já tiveram, né? Quando a gente escutava lá na barriga da nossa mãe, a gente escutou a batida do coração dela. Foi o primeiro sim para a nossa vida. E o segundo sim foi a nutrição. Então, tudo aquilo que a gente recebe da nossa mãe, às vezes tem pessoas, até na questão da amamentação, que não, a mãe às vezes não teve leite, a mãe às vezes estava muito estressada, ou estava muito, muito, muito no modo masculino, né, com questões ali, né, da fase que ela estava vivendo, e acabou não tendo essa nutrição. Tem pessoas aí que posteriormente sentem isso como uma rejeição. Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa maturidade que a gente tem agora. Então a criança sente e grava um sentimento, mas é um sentimento, uma emoção infantil. Então a gente vai indo para a vida adulta e é nossa missão como adultos resgatar e fazer todo esse movimento. Quando a gente tem então um relacionamento abusivo com a nossa mãe, o ideal é primeiro a gente entender quais foram as situações, né? O que está gravado na sua mente, o que mais te doeu. O que mais dói é a negligência, né? Aquela pessoa que supostamente era para nos cuidar, era para nos proteger, era para nos dar amor, quando vê, às vezes é a pessoa que nos ataca, é a pessoa que causa os nossos maiores conflitos e questões com autoestima. Mas por trás de toda mãe difícil de lidar, teve uma filha também que sofreu muito. Tudo que a nossa mãe aprendeu a ser mulher foi com a mãe dela, foi com toda a criação dela. Então, até no caso de mães narcisistas, né, que muito se fala hoje em dia, a gente precisa entender da onde que isso está vindo. Em vez da gente simplesmente só colocar um rótulo nela e colocar ela na caixinha, ela é uma mãe narcisista, por trás dessa mãe tem uma filha que não foi ouvida. Uma mulher que talvez teve todas as suas vontades reprimidas. E normalmente a única maneira delas sentirem que alguém olha para elas, né, é quando elas fazem às vezes alguma chantagem, alguma manipulação. Mas a questão é, eu deixo isso com ela, né? Não tem assim nenhuma forma. Às vezes as pessoas até perguntam assim, não tem nenhuma forma, o que eu posso fazer? É muito individual, depende muito de quais foram as tuas vivências e depende muito de tu soltar o teu controle, de tu soltar as amarras do nosso ego, de querer estar certa, de querer mostrar que eu sou melhor que a minha mãe. E um dos princípios na constelação que a gente vê muito são de filhas e filhos também que dizem assim, não, eu já perdoei a minha mãe, mas isso não vem de um lugar de gratidão, de um lugar de resolução, vem de um lugar de arrogância, no sentido de eu sou muito melhor do que você, por isso que eu te perdoo. No teu lugar eu teria feito muito diferente. Ou seja, eu tô falando uma coisa, mas o meu coração tá dizendo outra. Por isso que na constelação a gente não fala, não trabalha com o perdão. A gente trabalha com o sentir muito. Eu sinto muito por tudo que você passou, mãe. Eu sinto muito por
nós não termos uma relação tão boa quanto eu gostaria. Mas no meu coração, você é a mãe que me deu a vida. Isso já é suficiente. É o que eu precisava para estar aqui hoje. E é muito, muito bom a gente mentalizar que por trás de toda filha que teve aquela mãe difícil, não teve uma que fugiu essa regra, tá? Todas as filhas que tiveram uma mãe difícil, rígida, foram muito longe por conta própria. São as que conquistam muita coisa, que vão lá, fazem, acontecem. Perfeito, Carol. E essa questão que tu falou sobre a arrogância, e anteriormente tu citou a questão de as ordens, né? Até da abundância. A mãe tem uma figura muito importante nisso, né? E muitas das vezes, aqui falando para os filhos e para as filhas, né? Para as filhas e para os filhos que tiveram que realmente reconfigurar, requalificar essa visão interna da mãe, tanto em situações desafiadoras, como em situações em que a mãe era boa demais e existia nesse nível do inconsciente aquela chantagem, né? Eu experienciei isso na minha família, não com a minha mãe, graças a Deus, mas eu vi a figura da minha avó com o meu pai, em que tinha aquela questão de eu te amo tanto, não me deixa. E a minha mãe justamente me colocou muito naquele lugar de desafio ou de talvez uma cobrança excessiva. E aí chega um determinado momento que a gente clarifica todas essas dinâmicas, né? Tanto a mãe boa demais, quanto a mãe que teoricamente foi ruim demais. E a gente vai para esse lugar de acolho, honro e agradeço, né? Ou que nem tu falou, libera essa mãe dentro do coração. Mas é uma linha que é um véu, que ele é muito fino entre a arrogância de se considerar maior do que a mãe e entre o lugar de vulnerabilidade mesmo, de entender que tudo foi como tinha e que aquela mãe fez o que pôde com a consciência que ela tinha. Então, como que a gente faz para liberar esse espaço muito consciente e não entrar na dinâmica também de, depois dessa liberação, querer salvar aquela mãe, né? Então, porque aqui que está a grande chave que eu considero, desse lugar de arrogância, que muitas das vezes a gente pode entrar e está tudo bem, né? O que alguém já pode ter passado, aquele filho, aquela filha perdoa a mãe, mas se sente superior. E junto disso tenta entrar no lugar de salvador. E essa tríade vítima, algoz e salvador, ela não está de acordo com a energia da criação. Como que a gente percebe isso? Do tipo, será que estamos vivendo nesse ponto? Sim, normalmente, assim, é quando a gente começa a entrar no mundo do autoconhecimento, a gente tem ali um problema. E aí, conforme a gente vai ganhando consciência de todas essas dinâmicas da nossa família, às vezes da família da pessoa que a gente está se relacionando, e a gente vai tendo esse entendimento, aí a gente vai, nossa, então é isso, né? A gente vai ganhando consciência. E aí, o que a gente quer fazer? Nossa, isso foi tão bom para mim, eu quero ajudar todo mundo agora. A gente começa a analisar outras pessoas, nossa, tu precisa fazer essa terapia, e não só constelação, mas várias outras, né? E a gente vai nesse movimento, mas o que que é isso? A gente acaba saindo, indo para um outro extremo, né? Exatamente isso que você falou, entre a vítima e o salvador. O movimento principal que a gente chama na constelação, que é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, é a autorresponsabilidade, ou seja, eu sei que para eu chegar aqui onde eu estou, eu percorri um caminho e eu tive que passar por certas frustrações. E o principal, eu tive que querer. Toda vez que a gente olha para a nossa mãe, para o nosso namorado, marido, amiga, irmã, com aquele olhar de eu preciso te ajudar, eu sei como resolver os seus problemas, o que que eu estou fazendo? Eu estou tirando a força dele de resolver isso. Eu estou tirando a força dele de passar pelo processo, crescer, amadurecer e tirar a lição, a sabedoria daquela situação da vida. Por isso, inclusive, tem muitas pessoas que, os pais principalmente, quando querem atalhar e facilitar muito a vida dos filhos, evitar ao máximo que eles não se frustrem, o que que acontece? Eles não sabem como lidar. Eles vão ser adultos frustrados, com falta de inteligência emocional.
Então, a gente precisa ter essa casca na vida de lidar com situações, sim, porque é nelas que a gente cresce. Um exemplo muito bom que eu gosto de dar é que tudo que acontece de bom na nossa vida é um carinho na nossa cabeça. E todas as situações difíceis, desafiadoras, é o que faz a gente crescer e a gente sair do lugar. É o empurrão que a gente precisa. Então, o caminho do meio é: eu sei o meu caminho e eu vejo força em ti. Eu vejo você como adulto e como capaz. Só a gente até mentalizar isso para algumas pessoas, ela tá ali falando, desabafando contigo, já é uma energia muito forte. Eu acho que tu trouxe um ponto aqui bem chave, pessoal, de pegar, que eu estava conversando esses dias com meu irmão, sobre o quanto a nossa geração, no geral, as pessoas não são verdadeiramente independentes. Dependem, de alguma forma, do pai e da mãe, financeiramente falando mesmo. E aí é uma geração que muitas pessoas estão frustradas com essa questão profissional e faz muito sentido que tu tenha trazido isso, porque eu estava pensando aqui, então por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar. Porque, querendo ou não, elas ainda estão nessa dependência. Claro que estamos focando na mãe, mas do pai também, né? E uma das coisas aqui que eu estava pensando, Carol, que eu acho muito interessante, eu queria entender mais, que eu já escutei, é que do 0 aos 6 anos é como se nós fôssemos da mãe. A gente se sente uma extensão dela, porque a gente saiu dali, estamos naqueles primeiros anos, porém, não é incomum mães fazerem isso, tiveram algum relacionamento traumático com o pai, falam super mal do pai, afastam a criança do pai, não deixam aquela criança se aproximar, e aí infectam essa relação de alguma forma, e o quanto isso prejudica a vida de uma pessoa. Se puder trazer essa relação de como uma pessoa pode ver isso melhor e como pode se libertar disso, eu agradeço. Sim, ai, ótimo tópico. Eu entendo, né, o lado das mães que estão machucadas, mas é muito importante elas entenderem que metade do filho delas é o pai. O que acontece com o filho, né? E talvez quem vai escutar isso vai se identificar. Se eu sou 50% mãe e eu sou 50% pai, e eu tô ouvindo a minha mãe falar mal, a minha mãe tentar fazer com que eu não ame o meu pai, isso vai, dentro de mim vai vir esse movimento, tá? Então eu não tenho permissão de amar o meu pai. Ou seja, eu vou anular todo o meu lado masculino. Só que o que acontece? Nós, como filhos, a gente não consegue não amar os nossos pais. Então, a gente faz o movimento de fracassar. Então, são dois movimentos. Primeiro, a gente fica dividido, ou eu fico do lado da minha mãe, ou eu fico do lado do meu pai. Ou eu sou feliz no amor, ou eu sou feliz no trabalho. Ou eu sou feliz na minha profissão, ou eu ganho dinheiro. Os dois, nunca vai ter essa união. Que então são as duas polaridades, né? Aquilo que a Esté comentou antes. É um movimento muito, muito, muito prejudicial, porque a gente sempre. Não sei se já aconteceu com vocês. Relacionamento está indo muito bem, aí quando vê o trabalho acontece alguma coisa, ou perde dinheiro, ou não. O trabalho está indo muito, muito bem, o relacionamento começa a dar briga, começa a desandar. Alerta, isso é um sinal de alerta. Alguma coisa dentro de mim diz assim, ó, ou tu vai ter um, ou tu vai ter outro. E isso, principalmente nos filhos homens, né? Agora entrando também naquele assunto, quando a mãe tenta acaba, às vezes até sem querer, às vezes até sem intenção, fica falando problemas de relacionamento de marido e mulher na frente do filho, o filho entende, não, então meu pai é o vilão e a minha mãe é a vítima, coitada, eu vou ficar do lado do mais fraco, né? Isso é inconsciente, todos os filhos fazem. Então aquele homem, ele vai tentar matar aquele lado homem, que é o lado pai dele dentro dele. Ou seja, ele vai estar com mais características femininas. O que é o feminino? É o cuidado, é o detalhe, é a fala. Então, normalmente nos homens vai ser aquele homem que fala muito bem, que fala exatamente aquilo que as mulheres gostam de ouvir. Ele é muito carinhoso, mas falta um pouco daquela proatividade, daquela robustez masculina. Vamos lá, vamos fazer acontecer, execução, finalização das coisas. E na mulher a mesma coisa. A gente cria muitas coisas, inicia muitos projetos, mas finaliza pouco. E na relação direta com o pai, a gente, por amor a você, mãe, então eu vou matar esse pai dentro de mim. Por amor a você, mãe, eu vou ficar com raiva do meu pai. Mas no final, toda tentativa de ficar com raiva vai ser convertida no fracasso na nossa vida.
como eu quero punir o meu pai, então eu não vou ter dinheiro. Porque, olha, pai, a culpa é sua. Eu não estou sendo feliz na minha vida porque você foi ruim com a minha mãe, porque você faltou com tal questão, enfim, o que for. Mas a questão é deixar os problemas de homem e mulher, de relacionamento com eles. E muitas vezes a gente faz a reflexão, tá, mas o seu pai, ele foi um pai ruim? Não, ele realmente era presente, mas ele traiu a minha mãe. Mas ele fez não sei o que com a minha mãe. Mas com a minha mãe, está tudo bem, mas essa é uma dor da sua mãe. Então, uma coisa que a gente observa muito é filhos com queixas de relacionamento, de marido e mulher. Tá, mas essa dinâmica não tem nada a ver contigo, então deixa com ela. Ela é adulta, a tua mãe ela consegue resolver. E ela escolheu esse homem como teu pai. Ela escolheu, ela casou. E aí, às vezes, tem vários filhos, tem irmãos. Ela fez as escolhas, deixa que ela resolva essa situação. E aí, essa é o início de um caminho de solução, de integração. Perfeito. Assim, muito lindo esse episódio, assim, realmente de coração. Quero agradecer a tua presença aqui. Queria reforçar esse ponto de nós, como filhos, a gente sempre lembrar que os nossos pais, eles fizeram as escolhas deles e eles têm e tiveram um livre-arbítrio, né, diante dessas dinâmicas todas. Então, a gente honrar e respeitar eles como seres individuais que são, e eles também, nessa união de pai e mãe, sem tomar esses lados, né? E sem achar que no lugar deles a gente faria melhor, porque a verdade é que, vivendo as mesmas condições que aquelas pessoas e com aquela consciência, provavelmente a gente tomaria as mesmas escolhas e pararia no mesmo caminho. Então, nesse lugar que a gente possa seguir o nosso, tendo certeza que eles são maiores e que eles dão conta, né? E eu queria te pedir, Carol, se tu sentir no teu coração de terminar com um movimento, pode ser curto, longo, ou com palavras para a gente trazer essa mãe harmonizada para dentro dos nossos corações nesse episódio tão emocionante, né? E tão especial essa semana. Gratidão. Gratidão, acho que foi lindo mesmo. Acredito que vai trazer muita clareza, muita consciência. Então, eu convido a todo mundo que se identificou com alguma dessas questões que a gente trouxe, né? A gente deu vários exemplos, situações diferentes. Se você sentir no seu coração precisar de um auxílio nessa jornada de cura, eu fico à disposição. Vocês podem me procurar no Instagram como carolina.ferrarese. E eu acredito, assim, que o principal é a gente querer e a gente decidir. Quem vai ser essa mulher que eu vou me tornar a partir de tudo isso que aconteceu? O que eu decido que eu vou deixar? E o que eu decido que eu quero me tornar? O primeiro movimento sempre é a decisão, né? Para qualquer mudança da nossa vida. Então, eu preparei como um presente, como eu comentei com as meninas antes, para todo mundo que assistiu até aqui, eu vou disponibilizar um exercício sistêmico muito legal de liberação especial para o Dia das Mães. Então vai ter ali algumas reflexões bem legais. Enfim, eu vou deixar que vocês descubram, mas ele é um movimento muito, muito bom de autoconsciência e é terapêutico, é libertador. O que eu sugiro, então, talvez uma meditação de liberação. Vou conduzir, então, uma meditação de conexão com a nossa criança interior, para que a gente comece a semana se conectando com a alegria da nossa criança. E a gente pode então respirar bem fundo, fechar os olhos, relaxa as pernas, os ombros, vai sentindo a respiração, inspirando, soltando, relaxando a testa, relaxando as bochechas, descolando a língua do céu da boca. E eu quero que vocês se imaginem uma cápsula branca, branca brilhosa. Essa luz branca e brilhosa vai passando da planta dos seus pés, passando pelos joelhos, pelas coxas, pelo quadril,
até os ombros, os braços, chegando até o topo da cabeça. E nessa cápsula branca e brilhosa, você vai subindo em direção ao céu. Subindo, subindo. Vai passando por camadas claras, por camadas escuras, até chegar numa camada rosa, de amor incondicional. Nessa camada rosa tem uma porta. Você sai da cápsula, vai até a porta. E quando você abre, você se depara com um lindo jardim. Um dia agradável de sol. E logo na sua frente tem a sua versão, ali dos 6, 7 anos, a sua versão criança. Olha para o cabelo, olha para os olhos. Conforme vocês vão se aproximando, você olha no fundo dos olhos dela e mentalmente diz a seguinte frase: nós somos adultas agora. Eu vou cuidar de você. E agora você pode ser apenas criança. E ela olha de volta nos teus olhos e ela faz o seguinte questionamento: nós somos felizes? Deu tudo certo no final? E muito admirada, ela diz o seguinte: a gente conquistou muita coisa, né? Por conta própria. E você se envolve num abraço confortável e sente no fundo do teu peito uma pulsão de amor incondicional, muito forte. E nesse momento tu sente ela leve, ela vai se soltando. E ela vai te olhando admirada pela mulher que você se tornou, por tudo que você passou. E ela te faz mais uma pergunta: quando foi a última vez que a gente se divertiu? Que a gente brincou juntas? Como criança, sem preocupação. Eu vou estar sempre aqui, te esperando. E sentindo bem forte no coração que você, como adulta, sempre sabe onde encontrar ela, a alegria da sua criança. Agora ela pode ser apenas criança. Ela não vai mais vir no momento de raiva. Ela não vai mais vir quando você se sentir abandonada, rejeitada. Ou quando você sentiu que não recebeu atenção. Agora ela só vai ser a criança, alegre. Lembra como você era alegre? Criativa, exploradora. E nessa leveza, ela vai lá, ela brinca. E você vai se despedindo com todo esse amor.
e sabendo que deu tudo certo no final. Você se direciona então para a porta, deixa ela lá brincando. E vai se direcionando para a cápsula, ali na camada rosa de amor incondicional. E você vai descendo, descendo. Vai chegando no aqui e no agora. Vai sentindo teus pés, os braços. E vai voltando energizada de amor.